Eles riram, eles duvidaram e até os próprios colegas de profissão o chamaram de superestimado. Mas o que ninguém esperava é que esse superestimado iria transformar cada crítica em combustível. Tyrese Haliburton entrou nos playoffs de 2025 com o peso do mundo nas costas e saiu como uma lenda viva. Game winners, jogos históricos, momentos que desafiaram a lógica. Ele não só calou os críticos, ele fez história. E quando tudo parecia pronto para um final digno de filme, o destino mostrou sua face mais cruel. O jogo 7, finais da NBA. Uma corrida perfeita, interrompida por um rompimento de tendão de Aquiles. Mas a história de Haliburton não termina em tragédia. Ela começa no momento em que o mundo percebe que ele nunca foi superestimado. Foi apenas subestimado demais. Essa é a jornada épica de Tyrese Haliburton, do desprezo à glória e de volta à eternidade. Tyrese Haliburton nasceu em 29 de fevereiro de 2000, um ano bissexto, na cidade de Oshkosh, Wisconsin. Seu pai, John Haliburton, era técnico do time feminino de basquete escolar. E ele só conseguia sair para trabalhar se levasse o pequeno Tyrese junto. Desde cedo, o garoto mostrou um amor incontrolável pelo basquete. Estava sempre jogando com o pai e com os irmãos mais velhos. Com o tempo, entrou em ligas juvenis e no circuito AAU, onde jogou ao lado de Tyler Herro, em um time treinado por Chris Herro, o pai de Tyler. Mas nem tudo foi incentivo. Certa vez, o próprio Chris Herro ligou para os pais de Tyrese e disse que o garoto não era bom o suficiente e que não tinha futuro naquela equipe. Quando Haliburton trocou de time e começou a treinar com sua nova equipe AAU, os técnicos perceberam algo curioso. Seu arremesso começava bem abaixo da cintura. Um estilo estranho que vinha desde a infância, quando ele ainda não tinha força suficiente para lançar a bola com a técnica adequada. Seu novo treinador, Brian Johnkin, tentou ajustar a mecânica usando um método pouco convencional. Colocou o neto de 3 anos para simular uma defesa. Pediu que o menino levantasse a mão enquanto Tyrese arremessava. O resultado, o garoto de 3 anos bloqueou o arremesso de Tyrese. Todos no ginásio caíram na risada, e Tyrese saiu do treino chorando. Mas o amor de Haliburton pelo basquete era maior do que qualquer humilhação. Ele voltou no dia seguinte, determinado, pronto para consertar seu arremesso. E essa ética de trabalho começava a moldar quem ele seria no futuro. Um ano depois, já no primeiro ano de ensino médio, Haliburton chegou atrasado para um treino. Seu técnico Frank Shade não deixou passar. Mandou que ele sentasse no centro da quadra, enquanto o resto do time pagava o preço correndo sprints. Tanto que a cena começou a aparecer um daqueles momentos de filme como Timo Cruz em Coach Carter. Depois disso, Haliburton nunca mais chegou atrasado. E por mais que o próprio Shade tenha dito uma vez que Tyrese era o pior calouro que ele já tinha treinado, ele nunca pensou em desistir. Nunca. Porque desde criança, tudo que ele mais queria na vida era jogar na NBA. Mesmo quando diziam que era impossível, mesmo quando ninguém acreditava, ele acreditava e treinava como se sua vida dependesse disso. 3 anos se passaram. Tyrese agora era júnior no ensino médio e liderava a Oshkosh North High School em uma temporada regular perfeita. Mas nas quartas de final do estadual, ele próprio admitiu: "Eu engasguei", e a temporada terminou ali. Mas no ano seguinte, ele voltou com sangue nos olhos. No seu último ano, Tyrese Haliburton teve uma das temporadas mais dominantes da história da escola. 23 pontos, 6.2 assistências, 5.1 rebotes, 3.5 roubos de bola e 1.7 tocos por jogo. Sob sua liderança, o time teve uma campanha de 26 vitórias e apenas uma derrota, e conquistou o primeiro título estadual da história da escola. Na final, 30 pontos, 18 de 18 na linha do lance livre. Uma atuação simplesmente impecável. Mas mesmo com um título, números incríveis e sangue frio nos momentos decisivos, ninguém olhava pra ele. Ninguém dava moral pra um garoto de uma cidade pequena no interior de Wisconsin. Era como se ele nem existisse no cenário nacional. Até que os olheiros da Iowa State assistiram um jogo dele ao vivo. E naquele instante, sabiam que havia algo especial ali. Mas o que tornava Tyrese Haliburton único não era só sua visão de jogo afiada, nem seus passes precisos, nem sua altura de 1,96, era a inteligência, a entrega, o coração. Tyrese não jogava só com o corpo, ele jogava com a alma. Logo no primeiro ano de faculdade, ele era como uma esponja, sempre atento, sempre disposto a aprender, absorver tudo o que os seus técnicos e os jogadores mais experientes tinham a dizer. E mesmo que seus números ainda não chamassem a atenção, apenas 6.8 pontos, 3.6 assistências e 3.4 rebotes por jogo, havia algo em Tyrese que não dava para medir com estatística. Era a presença, a aura, a inteligência de quadra que saltava aos olhos. No começo da temporada de calouro, um olheiro da NBA apareceu em um dos treinos de Iowa State. Quando o treino acabou, ele chamou o técnico Steve Prohm para uma conversa. O técnico curioso ouviu a pergunta: "Você sabe quem entre esses caras vai ser o mais alto selecionado no draft?" Prohm respondeu com naturalidade: "Provavelmente o Talen Horton Tucker." E fazia sentido, afinal Talen era o nome mais badalado do time naquela época. E de fato foi escolhido na 46ª posição do draft de 2019. Mas então veio a surpresa. Não,
disse o olheiro. Vai ser aquele ali, o Haliburton. E isso foi depois de ver Tyrese jogar apenas 10 partidas no basquete universitário. 10. Mesmo sem grandes estatísticas, mesmo sem holofotes, mesmo sendo só um calouro, alguém já enxergava o brilho de um futuro craque. Mesmo tendo sido eficiente como calouro, acertando 52% dos arremessos e 43% das bolas de 3, além de liderar a Big 12 na relação assistências-erros, Tyrese sabia que ainda não era o bastante. Havia interesse da NBA, sim. Mas no fundo, ele sabia que precisava ser mais agressivo, fortalecer o corpo e aprender a criar seus próprios arremessos. Foi exatamente isso que ele fez. No segundo ano, Haliburton elevou seu jogo a outro nível. 15.2 pontos, 6.5 assistências, 5.9 rebotes e 2.5 roubos de bola por partida, mantendo a eficiência altíssima, 50% dos arremessos e 42% do perímetro. Mas aí veio o baque. No meio da temporada, Tyrese quebrou o pulso. Mesmo assim, tentou voltar antes da hora, com o pulso ainda longe de estar 100%. O resultado reagravou a lesão. E aquela tentativa precipitada acabou encerrando de vez sua temporada. Ainda assim, o talento já tinha falado alto. Naquele momento, Haliburton já era cotado como uma escolha de loteria no draft. E ele sabia, eu vou ser draftado, eu vou chegar na NBA, eu vou mudar a minha vida. Naquele ponto, a maioria dos jogadores teria simplesmente deixado a faculdade, teriam focado nos treinos individuais e em entrevistas com times da NBA, tentando subir no draft. Mas Tyrese Haliburton não era como a maioria. Mesmo com o pulso machucado, ele ficou em Iowa. Ia todos os treinos, assistia todos os jogos, apoiava os companheiros do banco, como se ainda estivesse em quadra. Porque antes de ser um craque, ele era um líder, um verdadeiro companheiro de equipe. Com sua eficiência absurda, QI de jogo elevado e um físico ideal para armadores, muitos achavam que ele seria uma escolha alta no draft. Mas mais uma vez, ele foi ignorado. No draft da NBA de 2020, Tyrese Haliburton caiu. Foi selecionado apenas na 12ª escolha geral pelo Sacramento Kings. A 12ª. 12th pick in the 2020 NBA Draft. The Sacramento Kings select Tyrese Haliburton from Iowa State University. Mesmo com todas as provas de que ele era especial, o mundo ainda não via o que Tyrese Haliburton estava prestes a se tornar. Quando Tyrese chegou ao training camp do Sacramento Kings, ninguém se impressionou. Na visão de muitos membros da comissão técnica, tudo que viam era um garoto magro, de 84 quilos, com um físico comum, nada atleta e um arremesso esquisito, com aquele ponto de liberação baixo demais. Mas aí a temporada começou, e Haliburton calou todo mundo. Com 41% de aproveitamento nas bolas de 3, Tyrese não foi só o melhor arremessador do time, como também um dos melhores da NBA inteira. Só que ele não parava por aí. Além da pontaria mortal, ele teve uma das melhores relações assistência-erro de toda a liga, com 5.3 assistências e apenas 1.6 turnovers por jogo. Números absurdos para qualquer jogador, ainda mais para um novato. Mesmo jogando ao lado de De'Aaron Fox, o principal nome da franquia e dono da bola na maior parte do tempo, Haliburton fazia o time melhor toda vez que pisava em quadra. Ele acelerava o jogo, tomava decisões inteligentes, acertava arremessos nos momentos certos. Era como se o jogo acontecesse em câmera lenta para ele. No fim da temporada, Tyrese Haliburton teve médias de 13 pontos, 3 rebotes, 5.3 assistências e 1.3 roubos de bola. E terminou em terceiro lugar na votação de calouro do ano, atrás apenas de LaMelo Ball e Anthony Edwards. No segundo ano na NBA, Haliburton deu mais um salto. Melhorou suas médias para 14.3 pontos por jogo e 7.4 assistências, sendo o principal armador do time. Mas foi em janeiro, antes de uma partida contra o Philadelphia 76ers, que a trajetória de Tyrese tomou um novo rumo. Naquela noite, ele teve um encontro com Drew Hanlen, um dos treinadores de desenvolvimento mais respeitados da NBA. O cara por trás de evolução de nomes como Joel Embiid, Jason Tatum, Bradley Beal, Zach LaVine e tantos outros. Só que Hanlen não estava à procura de novos clientes. Quando se encontrou com Tyrese, foi direto ao ponto. Começou a fazer perguntas duras, incisivas, quase como se estivesse tentando quebrá-lo. Ele queria saber se aquele garoto era realmente digno do seu tempo. Mas à medida que a conversa avançava, Hanlen viu algo que não dava pra fingir: o fogo nos olhos de Haliburton. Aquela vontade absurda de ser o melhor. Mas ainda assim, algo incomodava o treinador. Algo naquela postura, naquele jeito de Tyrese, que o fez hesitar por um momento. O desenvolvedor falou para Haliburton que se ele quisesse ser treinado por ele, Tyrese teria que arremessar pelo menos 14 arremessos contra o Philadelphia 76ers. Na noite seguinte, 29 de janeiro, Haliburton respondeu da única forma que sabe: em quadra. Ele marcou 38 pontos, a maior pontuação da sua carreira até então, com um aproveitamento absurdo de 11 acertos em 19 arremessos. Não só aceitou o desafio de Drew Hanlen, como arrasou com ele. Dominou, calou dúvidas e provou que estava pronto para dar o próximo passo. Desde então, Hanlen e Haliburton nunca mais se separaram. Eles passaram a trabalhar juntos continuamente, trocando mensagens e análises após cada jogo. Tyrese estava se tornando uma máquina, mais maduro, mais agressivo, mais completo. Mas mesmo com sua evolução absurda, o Sacramento Kings não acompanhava esse ritmo. A equipe estava em crise, com 20 vitórias e 35 derrotas, fora da zona de classificação para os playoffs. Era o mesmo filme de sempre: promessas, talento, mas nenhuma direção clara. O Kings precisava mudar.
precisava de mais força no garrafão, mais presença física. E como já tinham De'Aaron Fox como armador principal da franquia, a decisão parecia óbvia: trocar Tyrese Haliburton. Naquele momento, ele era a peça de maior valor no elenco, a moeda de troca perfeita para tentar virar a página. A negociação veio rápido. Haliburton foi enviado para o Indiana Pacers. Na hora, a troca foi vista como um acordo justo, um ganha-ganha. Sacramento recebia um pivô all-star em Domantas Sabonis, enquanto Indiana ganhava um jovem armador promissor. Mas o tempo mostrou outra realidade. Pacers clearly won this trade. The Pacers clearly won this trade. To me, he's the guy that makes the right play every time. He gives you playmaking, he gives you shot making, he moves the ball, and he defends. And by the way, he loves basketball. Indiana venceu esse negócio com folga, porque Tyrese Haliburton não era apenas promissor, ele era especial. Bastaram 2 treinos, 2. Foi esse o tempo que Tyrese Haliburton precisou para mudar completamente a forma como o Pacers jogava basquete. Os passes saíam mais rápido, as bolas de 3 eram arremessadas com mais confiança, a bola girava pela quadra com fluidez, inteligência e leveza. E mais do que isso, os jogadores começavam a se mover com mais intensidade, cortavam com mais vontade, corriam mais, se posicionavam melhor, porque sabiam que agora com Tyrese no comando, a bola ia chegar. Mas o impacto de Haliburton não era só técnico, era emocional. A energia dele era contagiante. Ele irradiava entusiasmo, alegria e espírito coletivo. E naturalmente se tornou um líder. Um líder que os caras queriam seguir. Um armador que fazia todos jogarem melhor. Não só com seu talento, mas com a forma como inspirava o vestiário. Dentro e fora de quadra, Haliburton era puro altruísmo. Trazia boas vibrações, humilde e uma vontade absurda de vencer. Quando a temporada 2023 começou, o Pacers estava irreconhecível. O time que antes jogava em ritmo lento, 20ª colocação em pace, agora tinha o 4º ritmo de jogo mais rápido da NBA. A diferença estava em Haliburton. Mas para ele não era nada de novo. Aquilo era o jeito natural dele jogar desde sempre. Seu pai, John Haliburton, o criou à base de highlights de Magic Johnson. Mostrava ao filho a magia de um passe bem feito, o impacto da generosidade em quadra e como o basquete se tornava arte quando todos tocavam na bola. Tyrese cresceu acreditando que o jogo era um espaço aberto, cheio de possibilidades, e que a verdadeira beleza do basquete vinha da conexão entre os jogadores. E sabe onde ele aprimorou essa visão? No PlayStation. Enquanto alguns jogadores chegam a uma franquia nova tentando se encaixar na cultura local, Tyrese Haliburton foi exatamente o contrário. Ele próprio virou a cultura do Indiana Pacers. Desde o primeiro dia, o clima mudou. Os companheiros passaram a aparecer no ginásio com um sorriso no rosto, porque sabiam que seu armador queria vê-los brilhar. Esse é um dos maiores méritos do jogo de Haliburton. Ele adora soltar a bola adiante para transformar seus colegas em protagonistas. Na primeira temporada completa em Indianápolis, ele explodiu. 20.7 pontos, 10.4 assistências e 1.6 roubos por jogo. Converteu perto do mítico 50-40-90. Foi nomeado All-Star pela primeira vez na carreira. E aí vieram os momentos de cinema. Dezembro, cravou a bola da vitória de 3 pontos e terminou com 43 pontos. Recorde pessoal na época, acertando 10 bolas de 3 contra o Miami Heat. Um novo recorde da franquia. Em 5 de março, outro game winner de 3. 29 pontos e 11 assistências no triunfo por 125-122 sobre o Chicago Bulls. 6 de março, sem descanso, diante do Philadelphia 76ers, marcou 39 pontos e repartiu 16 assistências, registrando seu 30º duplo-duplo do ano e tornando-se o primeiro Pacer da história a somar 30 ou mais pontos e 15 ou mais assistências em um único jogo. A cada passe, a cada arremesso decisivo, Tyrese deixava claro, não era só um talento em ascensão, era o coração pulsante de uma franquia renovada. Mas apesar de todo o brilhantismo de Haliburton, o Pacers sentiu e muito sua ausência. Sem ele em quadra, o time teve um desempenho desastroso. 7 vitórias e 19 derrotas. Haliburton perdeu 26 jogos na temporada, e com um elenco ainda jovem e inexperiente, o Indiana terminou com uma campanha de 35 vitórias e 47 derrotas fora dos playoffs. Só que pela primeira vez em quase uma década, havia algo que a franquia nunca teve tão claramente: uma identidade. Eles sabiam exatamente quem eram, sabiam como queriam jogar. O Pacers correm porque Haliburton corre. Eles compartilham a bola porque Haliburton compartilha a bola. E foi com esse espírito que o time se preparou para a off-season. No draft, trouxeram Jarrett Walker e Ben Sheppard. Na free agents, assinaram com Bruce Brown. E em uma troca promissora, adquiriram Obi Toppin, que se encaixou perfeitamente no estilo acelerado do time, virando um dos alvos favoritos de Haliburton, em ponte aéreas e jogadas explosivas. Mas o grande golpe de mestre veio na trade deadline de 2024. Bruce Brown foi enviado para o Toronto Raptors em troca de Pascal Siakam, um jogador subestimado, mas feito sob medida para o sistema do Pacers. Ágil, versátil, intenso. Siakam era tudo que Indiana precisava ao lado de Haliburton. 2 jogadores com fome, com energia, com vontade de provar que estavam prontos para algo muito maior. Naquele momento, o Pacers não tinha dúvida. Tyrese Haliburton era o futuro da franquia. E por isso, ele assinou uma extensão contratual gigantesca. 5 anos, 260 milhões de dólares. Mas ao contrário de muitos astros da NBA que passaram o verão em iates de luxo e viagens pelo mundo, Tyrese escolheu outro destino:
o ginásio. Ele passou quase toda a off-season em Indiana, trabalhando incansavelmente no seu jogo. Ganhou 12 kg de músculo, melhorou o condicionamento, a movimentação sem bola e principalmente a capacidade de criar seu próprio arremesso. Quando a temporada 23-24 começou, Tyrese Haliburton estava maior, mais forte e mais perigoso. E os números mostravam isso com clareza. 20.1 pontos por jogo, líder da NBA em assistências com 10,9 por partida, isso apenas com 2.3 turnovers de média. E em 14 de novembro de 2023 veio um dos jogos mais históricos de sua carreira. Contra o Philadelphia 76ers, Haliburton registrou 33 pontos, 15 assistências, 7 rebotes e 0 turnovers. Se tornou apenas o quinto jogador na história da NBA a alcançar 30 ou mais pontos, 15 ou mais assistências, sem cometer nenhum erro no jogo. Em 4 de dezembro, Tyrese Haliburton alcançou mais um marco, seu primeiro triplo-duplo na NBA. Foram 26 pontos, 10 rebotes, 3 assistências e nenhum erro, em uma vitória por 122-112 sobre o Boston Celtics. Mas ele não parou por aí. Haliburton se juntou a John Stockton e Magic Johnson como os únicos jogadores da história da NBA a registrar 2 jogos consecutivos com 20 ou mais pontos e 20 ou mais assistências. E no jogo contra o Knicks, suas 23 assistências estabeleceram um novo recorde na franquia do Pacers. Era como assistir um maestro no auge da sinfonia. Tyrese também liderou o Pacers até a final da primeira edição da NBA Cup. Indiana acabou derrotado pelo Lakers, mas o impacto de Haliburton foi tão grande que ele foi novamente escolhido para o All-Star Game pela segunda vez consecutiva. E por muito pouco, apenas um voto, ele não venceu o prêmio de MVP do All-Star Game, mas o maior reconhecimento ainda estava por vir. Mais tarde naquela temporada, Tyrese foi nomeado para o terceiro time All-NBA, sendo oficialmente reconhecido como um dos 15 melhores jogadores do mundo. Sob seu comando, o Pacers jogou com o segundo ritmo mais rápido da liga e lideraram a NBA em pontos por jogo, arremessos convertidos, porcentagem de arremessos de quadra, assistência por partida com um rating ofensivo de 121. Mas o mais importante, Indiana voltou aos playoffs. Foram 47 vitórias na temporada regular e pela primeira vez em 4 anos, o time estava de volta após temporada. Nos playoffs de 2024, Tyrese Haliburton estava pronto para escrever seu nome na história. Logo na primeira rodada contra o Milwaukee Bucks, ele fez algo que poucos armadores conseguem em qualquer fase da carreira. Registrou seu primeiro triplo-duplo em pós-temporada. No jogo 3, Haliburton anotou 18 pontos, 10 rebotes e 16 assistências, e ainda acertou a bola da vitória na prorrogação. Crosses over on Beverly. Float game for the win! Levando o Pacers ao triunfo por 121-118. Indiana venceu a série em 6 jogos, a primeira vitória em uma série de playoffs em 10 anos, mas eles estavam só começando. Na segunda rodada contra o Knicks, o Pacers começou mal na série, 0-2. Mas no jogo 3, Tyrese colocou o time nas costas, 35 pontos e reacendeu a esperança. A série foi até o jogo 7 e Tyrese chegou ao ginásio com uma mensagem clara. Usava um moletom com a icônica imagem de Reggie Miller fazendo o gesto do choke para o Knicks. Referência direta à rivalidade de 1994. Mas provocação só vale quando você entrega, e Haliburton entregou. Comandou o Indiana com 26 pontos, convertendo 10 de 17 arremessos, incluindo 6 bolas de 3. O Pacers venceu o jogo com a maior porcentagem de arremessos certos da história dos playoffs da NBA. Eles estavam nas finais de conferência, mas o destino, cruel como só ele sabe ser, interveio. No jogo 2 contra o Celtics, Haliburton sofreu uma lesão na coxa, uma distensão muscular que o tirou de toda a série. Sem seu líder, Indiana foi varrido por 4-0. Mas nem isso apagou o brilho da temporada histórica que Tyrese viveu. Ele se recuperou no verão e, com a confiança da liga, foi convocado para representar o Team USA nas Olimpíadas de Paris em 2024. Quando o elenco do Team USA se reuniu pela primeira vez, no começo de julho, o técnico Steve Kerr olhou ao redor da sala e disse: "Estou olhando para 12 futuros Hall da Fama." Entre eles estava Tyrese Haliburton, vindo de uma temporada ao NBA e uma corrida histórica nos playoffs. Mesmo com poucos minutos em quadra, foram apenas 26 minutos em 3 jogos das Olimpíadas. Haliburton manteve o espírito que o define, leve, positivo, sempre torcendo pelos companheiros e conquistou o ouro olímpico. Mas quando a temporada 24-25 começou, algo estava diferente. Apesar de todo o prestígio, da visibilidade internacional e do status de estrela consolidada, Tyrese começou devagar, muito devagar. Nos primeiros 15 jogos, ele teve média de 15.3 pontos, apenas 37% de aproveitamento nos arremessos e só 28% nas bolas de 3. Mesmo com o Pacers começando com 10 vitórias e 5 derrotas, o rendimento geral do time oscilava, e só foram superar a marca de 50% de vitórias em janeiro. O ataque em transição ainda era um pesadelo para os adversários, mas no jogo de meia quadra, as defesas aprenderam a desacelerar Indiana. Começaram a mudar tudo nas trocas, passaram a ir por baixo nos bloqueios contra Haliburton. Fechava as linhas de passe, desafiando Tyrese a pontuar como primeira opção. E ali apareceu a grande questão. Haliburton sempre foi eficiente, mas ser o número 1, o cara que resolve, que arremessa sob pressão, que assume, isso nunca foi natural para ele. Ele nasceu para servir. Agora precisaria aprender a dominar. Mas foi ali, perto do Natal, que tudo começou a mudar. O Pacers engrenou.
De dezembro até o fim da temporada, o time teve uma campanha avassaladora de 40 vitórias e apenas 17 derrotas. E no centro disso tudo estava Tyrese Haliburton. Aquele armador passivo do início da temporada deu lugar a um líder agressivo, confiante e cirúrgico. No fim da temporada, seus números falavam alto. 18,6 pontos por jogo, 9,2 assistências, a terceira melhor marca da NBA, 58% de eficiência no arremesso efetivo, melhor que o próprio Stephen Curry em 2025 e apenas 1,6 turnovers por jogo, com impressionantes 5,6 assistências para cada erro. Mesmo não sendo escolhido para o All-Star Game, por causa do início abaixo do esperado, Tyrese Haliburton foi novamente nomeado para o terceiro time All-NBA. Mas nada disso preparou o mundo para o que viria a seguir. Porque quando os playoffs começou, Tyrese entrou em modo clutch que simplesmente a NBA jamais tinha visto. Na primeira rodada contra o Milwaukee Bucks, o Pacers começou com tudo e logo abriram 3-1 na série. No jogo 5, Haliburton teve uma das atuações mais completas de sua carreira. 26 pontos, 5 rebotes, 9 assistências, 3 roubos e 3 tocos. E mais uma vez foi ele quem salvou o time nos momentos decisivos com a bandeja do empate que levou o jogo à prorrogação. Slight difference, game clock, shot clock. Haliburton to the rim. Ties it. 10.8 to go. Na prorrogação parecia tudo perdido. O Bucks vencia por 7 pontos com 35 segundos no relógio. O jogo parecia decidido, a série ia continuar, mas então o impossível aconteceu. Milwaukee cometeu 2 turnovers seguidos, e Tyrese Haliburton, como maestro do caos, apareceu com 2 bandejas clutch, frias como gelo, virando o jogo e selando a classificação. Indiana eliminava Milwaukee. Na segunda rodada, o desafio era ainda maior. Cleveland Cavaliers, primeiro colocado do leste, mas o Pacers estava acostumado a quebrar expectativas. Venceram o jogo 1 fora de casa, e quando tudo indicava que a série ficaria empatada no jogo 2, aconteceu mais um milagre. O Cavaliers liderava por 14 pontos após 3 quartos, mas então foi hora de Haliburton. Nos últimos 60 segundos, ele marcou 6 pontos, incluindo uma bola de 3 inacreditável com marcação em cima para virar o jogo e dar mais uma vitória épica à Indiana. Depois daquele milagre, o Cavaliers simplesmente nunca mais se recuperou. Era como se algo tivesse quebrado. O time que dominou a temporada regular desmoronou emocionalmente. E o Pacers, com sangue nos olhos e liderados por um Tyrese Haliburton em modo lenda, aproveitaram cada segundo. Indiana fechou a série em apenas 5 jogos. Mais uma zebra, mais uma vitória histórica. E com isso, o Pacers estava de volta às finais de conferência pelo segundo ano consecutivo. Mas por mais que o Pacers já tivessem protagonizado milagres nos playoffs, nada, absolutamente nada se comparava ao que viria a seguir. Jogo 1 das finais do leste, Madison Square Garden. O Knicks vencia por 14 pontos, faltava 2 minutos e 51 segundos. E segundo as estatísticas oficiais, a chance de vitória do Knicks era de 100%. Isso mesmo, 100%. Nunca na história dos playoffs de NBA um time havia revertido uma desvantagem tão grande com tão pouco tempo restante. Com 40 segundos no relógio, Karl-Anthony Towns fez uma bandeja, ampliando a vantagem para 8 pontos. O Madison explodia. O jogo parecia encerrado. Vitória garantida. Probabilidade 99,9%. Mas Tyrese Haliburton e o Pacers não sabiam o que era desistir. Aaron Nesmith entrou em transe. Fez 20 pontos no quarto período, acertando 6 de 7 bolas de 3 e incendiou o jogo. Erros do Knicks se acumularam. E com 7 segundos no relógio, Indiana perdia por apenas 2. Tyrese pegou a bola e fez o que sempre faz. O jogo foi para prorrogação, e com 35 segundos restantes, e Nova York vencendo por 1 ponto, Haliburton encontrou Nembhard livre, que virou o jogo. Depois de mais um erro do Knicks e uma cravada de Obi Toppin, praticamente selou a vitória. Indiana 138, New York 135. Haliburton, 31 pontos, 11 assistências e apenas 2 turnovers. No jogo 2, ainda no Garden, foi a vez de Pascal Siakam brilhar com 39 pontos e o Pacers abrir 2-0 fora de casa. O Knicks reagiu no jogo 3, vencendo por 106-100 em Indianápolis. Mas aí veio o que muitos consideram uma das maiores atuações de um armador na história dos playoffs. Jogo 4, Tyrese Haliburton. 32 pontos, 12 rebotes, 15 assistências, 5 bolas de 3, 4 roubos de bola e nenhum turnover. Nenhum jogador na história dos playoffs havia feito isso. Nenhum. Foi a 11ª vez na carreira que ele distribuiu 15 assistências sem cometer um único erro. Marca só superada por lendas como John Stockton e Chris Paul. New York venceu o jogo 5, forçando mais uma viagem em Indiana. Mas ali no jogo 6, o Pacers fechou a série. Indiana estava nas finais da NBA pela primeira vez desde 2000 com Red Miller. Tyrese terminou as finais do leste com médias de 21 pontos, 10.5 assistências e 2.5 roubos de bola. Um detalhe cruel, ficou apenas um voto de ser eleito MVP das finais de conferência. Mas nada disso importava, porque o improvável já havia acontecido. Tyrese Haliburton levou o Indiana para as finais da NBA. O que você sente quando vê essa cena? Dor?
angústia, frustração? Se você sente isso, imagina Tyrese Haliburton, que passou por isso. Nas finais da NBA, o clutch Haliburton já começou com um roteiro que o consagrou nesses playoffs. O KC liderou o jogo inteiro, liderou o jogo por 47 minutos e 57 segundos. Mas no final, nos últimos 3 segundos, quem liderou foi o Pacers, com mais uma vez Haliburton resolvendo a parada. Haliburton looking, Haliburton driving, pulls up, jump shot. It's good! It's good! With 0.3 of a second remaining. Timeout, OKC! Depois de uma série intensa e equilibrada, tivemos um jogo 7 nas finais, que não acontecia desde 2016. Haliburton estava decidido a vencer o título para Indiana, e começou o jogo voando, até infelizmente cair sozinho e romper o seu tendão de Aquiles. O mesmo jogador que carregou Indiana nos ombros, o mesmo garoto que chorou no treino da base por ter seu arremesso bloqueado por uma criança, o mesmo jovem que foi ignorado no draft, desacreditado por treinadores, subestimado pelos colegas de profissão, caiu no momento em que estava prestes a tocar o céu. O título não veio, a glória eterna escapou por um detalhe cruel. Mas se tem algo que a história de Tyrese Haliburton nos ensina, é que isso nunca foi sobre vencer, foi sobre superar. Foi sobre calar cada voz que disse, você não é bom o bastante. Foi sobre transformar dúvida em combustível. Foi sobre mudar uma franquia, um vestiário, uma cidade inteira. E mesmo que a temporada tenha acabado em lágrimas, a lenda de Haliburton está só começando. Porque se teve alguém que transformou o rótulo de superestimado em superação absoluta, esse alguém foi Tyrese Haliburton.